Nós estamos muito felizes de estar aqui. A gente tem o passo da família, né? A gente é muito atrasado e sempre perdoa pelo atraso. Mas nós estamos muito felizes por estar participando dessa consagração com vocês e usar o nosso domingo para acordar cedo, né? E eu estou feliz em ver os meus irmãos aqui, pois eu amo vocês, né? Eu acredito que a gente também faz parte dessa família. Nós temos um apreço muito grande pelos nossos queridos irmãos e pelo trabalho que essa igreja faz. Eu quero convidar os irmãos comigo a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João. A Bíblia rosa aqui da minha sobrinha, que eu não achei aqui. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1. Versículo 6. Todos acharam? Capítulo 1, versículo 6. Diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. E versículo 8 diz assim: não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E eu quero só ler esses versículos com os irmãos, podem tomar seu assento. Esse texto fala muito com a gente, né? A Bíblia, a palavra de Deus divinamente inspirada, ela enche o nosso coração, né? Eu estava ouvindo uma palavra hoje pela manhã sobre maturidade e o pregador ele usava um exemplo do texto que o apóstolo Paulo deu sobre o leite materno e a comida sólida, e onde o apóstolo Paulo diz eu queria dar para vocês um alimento bem sólido, mas vocês ainda não estão prontos, então por isso são alimentados com o leite materno. E ele está falando que o leite materno é tudo aquilo que a gente ouve, que alguém prepara e entrega para nós. Mas o alimento sólido é tudo aquilo que a gente vai procurar em Deus, sabe? Eu fiquei pensando, por que a gente toma leite no café da manhã, né? Às vezes à noite, antes de dormir, mas ninguém toma leite de manhã, de tarde e de noite. Então é necessário a gente sempre estar ouvindo alguém, né? E entender que Deus, Ele tem algo na vida do irmão para nós precisamos, porque senão nós nos perdemos achando que Deus só usa a gente e que só a gente é importante. É muito importante ter ouvidos para os irmãos, mas entender também que todos nós precisamos ser maduros a ponto de procurar pelo Senhor, ter a responsabilidade de entrar no nosso quarto, de abrir a nossa Bíblia e de receber um alimento sólido que só o próprio Senhor pode nos entregar. Amém, queridos? E essa manhã eu estava ouvindo isso. E esse texto de João, a gente se colocou desejo lá em casa de ler um livro da Bíblia, né? E a gente começou pelo livro de Daniel. E depois a gente quis ler o livro de João. Nós ainda não conseguimos concluir todo, mas essa passagem de João, ela encheu muito o meu coração. E o evangelista João, ele está falando aqui de João Batista, o profeta, que ele não era luz, mas ele veio para falar da luz, para testificar da luz, para apontar para a luz que era Jesus Cristo. E a vida de João chamou muito a nossa atenção, porque João ele não fez nenhum milagre, né? Mas a palavra diz que as palavras que saíram da boca dele eram verdade. Se você nos perguntar assim, o que João deixou para nós, qual o aconselhamento que ele deu para nós, a gente não tem algo que João deu
mas a vida dele foi um exemplo para nós de um homem que verdadeiramente tinha um grande chamado do Senhor, né? A minha esposa gosta muito de falar sobre esse texto, que fala quando caiu por sorte Zacarias, ele ofereceu o sacrifício anual no templo e o anjo Gabriel estava lá falando com ele que ele seria pai e tal, e ele meio que desacreditou, ficou mudo, e na velhice a sua esposa, ela engravida, e quando o bebê nasce, vão escolher o nome do menino, e é quando perguntam para ele, e ali a língua dele solta, ele volta a falar, e começa a profetizar que o sol do amor de Deus se levantou e começou a brilhar pelo seu povo e tal, e o temor de Deus, né, toma conta do coração de todos, e aquela notícia é corrida por todos os lugares, e todos já ficam apreensivos dizendo, quem será esse menino? Né? Esse menino carrega um grande projeto de Deus e tal. E Isaías, né, ele profetizou sobre João, ele veio preparando o caminho e tal, e eu enxergo na vida de João um cara muito decidido, muito parecido com Jesus, porque o Senhor tem me feito entender que eu estou me preparando nesses dias muito para aceitação. Às vezes a gente prepara um sermão e a gente se prepara completamente para que as pessoas gostem daquilo que a gente vai falar. A gente se prepara para os aplausos, para a aceitação, mas nós não nos preparamos para a rejeição. E o ministério de João e de Jesus, ele foi muito pautado nisso, né? Foi muito pautado nisso. Olhando para Jesus, a gente vê naquela época que Jesus começa a dizer para aquela galera, tipo, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte de mim. Porque todo aquele que come da minha carne, e eles ficaram meio que assustados, como que a gente vai comer da tua carne? Como que a gente vai beber do teu sangue? Vocês não entendiam nada. E Jesus estava dizendo para eles, se vocês não ouvirem o que eu estou falando, e não colocarem para dentro isso, e viver isso, vocês não têm parte comigo. Mas eles tinham dificuldade de compreender isso e tal. Então eles rejeitavam, eles pegavam pedras para matar Jesus. Eu lembro que uma da aparição dos milagres, da autoridade de Deus em Jesus, foi nessa que eles levaram Jesus para matá-lo apedrejado, e ali com a sua glória, meio que ele saiu no meio deles, e eles ficaram procurando e não encontraram e tal, porque não era chegada a hora de Jesus ainda. E João, ele foi muito isso. Ele foi um cara que a Bíblia não fala de família, de que ele teve mulher, de que ele teve filho, de prazer. A Bíblia faz questão de dizer que ele comia gafanhoto, né? E mel silvestre. A série The Chosen, não sei se todos já assistiram, mas assistam, é fantástico. Ela monta um personagem de João ali meio que loucão, né? Com aquele cabelo meio doido, não tinha prazer em pentear o cabelo, e ele meio que andava com uma roupa meio amarrada, e quando ele vai ver Jesus chegando, ele está batizando, ele já tinha recebido uma palavra do céu, que aquele que ele visse o Espírito Santo descer, esse seria o enviado, o Filho de Deus e tal. E aí ele vê Jesus, ele para tudo, ele aponta com o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e tal. E aí quando Jesus chega e fala para ele, você precisa me batizar, ele, mas Senhor, o Senhor que tem que me batizar, como que eu vou batizar o Senhor e tal? E aí Jesus fala assim, cara, tem que se cumprir todas as coisas e tal. E ele batiza, e ele vê o Espírito Santo descer, o céu se abre, a voz do Senhor dizendo, esse é o meu filho querido, o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E dali então ele já diz para os seus discípulos, ó, é ele, cara, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é ele que esperava, foi ele que eu disse para vocês que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, de carregar, ele é maior do que eu, ele é antes de mim e depois de mim, cara, é ele, eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas ele batizará com fogo e com o Espírito Santo, ele é muito maior do que eu, e ele diz para os seus discípulos, sigam ele, e é quando todo mundo vai a Jesus, e todo mundo vem batizar, não mais em João, todo mundo vai a Jesus, e parece que o ministério de João está interrompido, está falido, está acabado. E João era um homem muito centrado, muito equilibrado, sabe? Era um homem assim que entendia muito qual era o seu chamado, a sua posição, e começam a dizer para João, cara,
cara, ninguém mais vem batizar contigo. Acabou teu ministério, acabou tua igreja, todo mundo procura ele, cara, todo mundo e a Bíblia faz questão de dizer que não era nem Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Aí ele começaram a dizer para João, cara, acabou para tu, mano, tá sozinho, né? Todo mundo vinha até você, agora tu disse que é ele, tudo é ele, né? Então você meio que está abandonado. E ele faz uma alusão fantástica que a gente ama. Ele diz, numa festa de casamento, gente, o mais importante é o noivo. Assim, você vai numa festa de casamento e fica pensando, né? Às vezes o noivo é pobrezinho, né? E aí você tem uma condição, e você bota uma roupa toda bonitona, um relógio, o sapato chega com o maior carrão, e você talvez naquele casamento quer ser o centro. Não importa a roupa que você vai colocar, o jeito que você vai se vestir, mas os olhos de todos estarão voltados para o noivo. Aquele é o dia do noivo, sabe? E João disse, gente, numa festa de casamento, o foco precisa estar no noivo, e o noivo é Jesus, gente. Aí João disse, importa mesmo é que ele cresça e que eu diminua. Tipo, está cumprido o propósito que Deus ele tem na minha vida. Tipo, eu preparei o caminho. Parece que o ministério de João ele estava tão completo que ele caminhou para a morte. Quer dizer, eu vou lá e não tem mais o que fazer, né? Agora tudo é com Jesus, então eu vou lá perturbar Herodes. E ele largou, aí pegou a mulher do irmão dele, se casou e tal. Então imagina um rei passando e todo mundo reverenciando e João dizendo, rapaz, tu não presta, rapaz, o que tu fez não se faz. Tomou a mulher do teu irmão, tomou vergonha nessa cara. Então ele não tinha muito prazer na sua própria vida. Ele não olhava muito para si próprio, mas para quem o enviou, sabe? A felicidade dele era cumprir o propósito, sabe? Ele não tinha esse prazer, ele não deixou um tipo de vaidade para a gente seguir. Ele não deixou alguma coisa de arrogância para a gente seguir e tal. Então esse era o papel de João. É muito interessante quando os fariseus mandam perguntar para ele assim, quem você diz que você é? Isso aqui é fantástico. E assim, você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é profeta? Né? Aí você perguntasse para o senhor, né, irmão? Você ia falar, eu sou Elias. Né? Brincadeira. Então assim, você é o Cristo? E ele disse, não. Mas o que você diz mesmo de você? Quem você é? Para a gente dar notícia e tal. Ele disse assim, eu sou uma voz que grita no deserto. Ele mesmo não dizia nada de si próprio. Isso era muito legal, sabe? Ele mesmo, eu acredito que quanto mais a gente vai crescendo em Deus, entendendo o nosso chamado, o nosso nome é mais que esse dia. Uma hora, na época da minha vida, que eu achei que eu ia ficar conhecido pelas redes sociais. Então sempre a gente preparava uma palavra, Marcão, para poder botar nas redes sociais para o pessoal ver, me elogiar e tal. Porque eu estou dizendo para vocês que a gente se preocupa muito com a aceitação. E chegou um dia que eu tive um encontro real com o Senhor, que eu falei, não preciso mais das redes sociais. Então eu desfiz do Facebook, do Instagram, que era uma coisa que eu gostava muito de botar brincadeiras e fotos e tal. Assim, ninguém precisa lembrar de mim. Eu não preciso fazer ninguém me conhecer. Mas o meu papel é fazer o nome do Senhor conhecer. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Muito tempo eu olhava para os irmãozinhos na igreja que já tem 20, 30, 40 anos de cristão. Eu dizia assim, esse irmão não prega bem, não fala bonito, só fica no cantinho e tal. E eu falava assim, que irmão é esse? Não sei que esse irmão não ativa em nada, não sei o quê. Ele ficou esses anos todos e tal. Mas hoje eu compreendo que a beleza desse irmão que está no cantinho é mostrar Jesus, não ele. Glória a Deus, e chega uma hora na nossa vida que a gente encontra isso. E João era muito resolvido nisso, ele disse. Né? Hoje, talvez as pessoas chegam para nós e não perguntam para a gente se nós somos o Elias, ou o profeta, ou o Cristo. Muitas vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim para nós, cara, estou passando por um problema familiar, estou passando por um problema nas finanças, né, em casa, e você pode me ajudar? E aí você diz, você não diz, eu sou o Cristo, eu sou Elias, mas você diz, que é esse, irmão? Pode vir para cá, que eu te dou toda a ajuda, que eu tenho todo preparatório, que eu tenho toda estrutura para te dar todo o suporte. Alguém chega para nós assim,
Você pode orar por mim? Você pode falar uma palavra para mim? E aí você diz assim: claro, meu irmão, ó, a Bíblia diz isso, aquilo outro, Senhor, abençoa essa pessoa, Pai. Eu como profeta dessa geração, né? Eu libero toda sorte de bênção sobre essa pessoa, e tal, e tal. Porque a gente tem medo de dizer para essa pessoa: cara, está na hora de você ler um livro, está na hora de você orar. Você ora. E a gente tem medo de dizer isso para as pessoas, e as pessoas virarem a esquina, porque na próxima esquina tem uma igreja que tem uma placa escrita: venha para cá que a gente ora por você. E você não precisa ler mais a Bíblia, porque a gente lê para você. E a gente tem medo de perder pessoas, então a gente acaba entrando no sistema. E com outras palavras, tomando o lugar de Cristo. Quantas vezes os nossos líderes, Joel, estão muito cansados? Por quê? Porque eles estão carregando a igreja nas costas. É verdade. Eles estão fazendo o papel de Cristo. A gente, como líder, a gente ficou muito feliz quando alguém liga pra gente e fala assim: ora por mim, pastor. Aí depois no final as pessoas dizem assim para nós: pastor, aquela oração foi tudo para mim. Gente, obrigado, né? Aleluia, né? Mas assim, pastor, aquela palavra que o Senhor me deu, aquilo ali foi assim, o que eu precisava. Foi assim, sabe? E tal. E a gente fica muito feliz, e quando as pessoas ligam para nós, a gente fala assim: é meu discípulo, eu sou pastor e tal. Porque se uma pessoa liga pra gente de madrugada: pastor, ora por mim. A gente precisava dizer para essa pessoa: meu irmão, de madrugada eu tô dormindo, estou com a minha esposa, estou em casa, você tem que orar, meu irmão. Como é que é? Está na hora de você se levantar e tal. A gente tem às vezes alguma preocupação disso, e eu acredito que hoje o desejo de Deus para vocês é que vocês entendam o seu lugar. Vocês são filhos amados e queridos. Aleluia. O Senhor ouve vocês. Não estou dizendo que nós não precisamos de liderança, de ter um pastor, não. Mas nós temos Jesus Cristo. E nós precisamos ser sólidos, porque o pastor não vai poder entender a gente em todo momento. E nós, como pastores, precisamos guiar todas as pessoas, como pastores e líderes de qualquer departamento, nós precisamos guiar as pessoas a Cristo. Porque não aguentaremos o peso da igreja. Porque a igreja não é nossa, não foi comprada por nós. E às vezes, para carregar tudo, para orar por todo mundo, para atender todo mundo, a gente sacrifica o tempo da família, a gente sacrifica o tempo de cuidado físico. Quantos líderes doentes, quantos líderes cansados, porque cuidaram de todo mundo e não conseguiram cuidar de si próprio. Então acredito que João, ele traz muito isso para nós, né? Esses dias eu estava observando, eu fui ver um podcast, Jesus Pop, com o Paulinho Drops. É uma música que está cantando agora, é ele, eu acho o nome dessa música. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Eu fui ouvir esse cara e já me chamou a atenção um podcast, milhões de pessoas assistindo, e o cara vai ali naquele podcast e bota um boné assim, tapando o rosto. E ele está ali falando sobre a música, como surgiu a música e tal, que fala muito da história de João Batista. E ele fala como surgiu a música. Ele perguntou ao Senhor o que o Senhor queria ouvir numa conferência de jovens que ele ia fazer, e essa música surgiu no espírito dele. Ele pegou o telefone e gravou e cantou naquele dia, sem ter instrumento, sem nada e tal, e Deus abençoou. Mas o que me chamou a atenção foi que quando nós estamos diante de um público muito grande, o que a gente faz? Não, eu tenho que mostrar bem meu rosto. Eu coloco a melhor maquiagem, eu mostro ali a minha melhor versão. Eu peço para filmar do lado que eu sou mais bonito, porque a gente sabe que tem um ladinho que a gente é meio torto, né? Tem um lado que a orelha é mais para fora, então assim, né? As mulheres principalmente, você filma desse lado aqui e tal. E aí ele colocou aquele boné no rosto assim, e eu vi que a preocupação dele não era ser conhecido. Meu Deus. Não era se mostrar, né? Era mostrar o Senhor. Aleluia. E ele falando com lágrimas, e eu disse assim para o Senhor: agora eu entendo porque algumas pessoas chegam em alguns lugares
elas chegam verdadeiramente para fazer o nome do Senhor conhecido. Né? Eu estava vendo um vídeo de um rapper, né? De um outro país aí, moreninho, baixinho, pequenininho. Toda foto que ele tira olhando para o chão. E ele cheio de joia, de ouro e tal, mas toda foto que ele tira é ele olhando para o chão. E aparecem várias fotos dele assim, no meio de seguranças, nos shows. Ele faz o show olhando para o chão. Muito famoso, muito rico. E perguntaram para ele por que ele faz tudo olhando para o chão. E ele disse que quando novo ele ouviu sobre Deus e tal, e ele não se acha digno de levantar o rosto, porque ele vai entrar meio que num lugar de orgulho, de soberba, no lugar de Deus, para as pessoas olharem para ele. Então ele olha para o chão meio que em ato de humilhação ao Senhor. Então assim, às vezes a gente vê pessoas que não são nem cristãs, mas que reconhecem essa grandeza do Senhor, que reconhecem o seu lugar. E é muito importante quando a gente se encontra em Deus. Né? A gente já começou a acompanhar a Lívia Soares, tempo lá em casa. A gente começou a ouvir as ministrações, o testemunho dela. E ela disse que o maior sonho dela era ser cantora famosa, uma artista. E ela já tinha um talento. Porque na escola chamavam ela de neguinha, de cabelo duro. Então ela criou um desejo de ser artista para poder, quando muito famosa, dizer para as pessoas que chamavam ela de cabelo duro, de neguinha e tal, com preconceito, bullying, racismo, para ela dizer: olha onde eu estou agora. Então a motivação dela era completamente errada e Deus começou a dar canções para ela, né? Ela conta lá no Diante do Trono e tal. E ela diz que um dia ela teve um encontro real com o Senhor e ela não quis mais ser artista, ela não quis gravar mais. E foi a Deus deu muitas canções para ela, e ela diz que a pastora e o pastor dela entraram lá pela porta da casa dela com uma mala grandona e disse para ela: a gente veio aqui para pegar as canções e para gravar em cartório, não sei o que, ela: meu Deus, mas eu não quero isso. E ela começou a chorar: vocês têm certeza? E os pastores dela levaram ela para gravar. E eles gravaram e tal. E as músicas dela fizeram muito sucesso. O mundo todo estava chamando ela. E aí os pastores foram um tempo depois lá na casa dela de novo. E disseram para ela: nós viemos aqui para te liberar do ministério, você está liberada da igreja, porque se você ficar aqui, você vai morrer aqui. E liberou ela para cumprir o chamado. E quanto mais ela não queria aquilo, mais Deus entregava. E eu fico feliz. O pastor disse assim: a gente vai fazer uma consagração em janeiro, no mês de janeiro, e o Senhor tocou no meu coração para convidar você para dar uma palavra. E quanto mais a gente se esconde, parece que o Senhor nos encontra, sabe? E eu queria hoje dizer para vocês: encontre o seu lugar. Não é a sua beleza que precisa ser mostrada, mas a beleza de Cristo Jesus em você. Aleluia! Sabe, você precisa. É um desafio para nós, aonde formos, levarmos essa beleza de Cristo. Glória a Deus! Sabe, encontrarmos um doente, uma pessoa, qualquer pessoa, dizer para ela: meu irmão, seja curado, e saiba que foi Jesus Cristo que te curou. Sai daí. Vai embora. Porque quando aquela pessoa ficar curada, ela vai saber que foi Jesus. Jesus pode curar todos. Irmão Pamela, Jesus pode curar tudo. Só que as pessoas não vão saber que foi Ele. Então a gente precisa estar lá para dizer: Jesus te cura. Nós estamos aqui com as mãos de Jesus, como o corpo de Jesus. E nós não podemos nos perder no meio da vaidade.